Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o JP Polo, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, ator e também consultor de diversidade, equidade e inclusão, desde 2016 trabalhando no ambiente corporativo, sobretudo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os conceitos de diversidade, equidade e inclusão, entender quais são os impactos do nosso dia a dia e também da nossa organização, entender um pouquinho sobre o turismo LGBTQIAPN+. E calma, a gente vai falar sobre essa sigla também, não precisa já ficar aí ansioso ou ansiosa, tá bom? E claro, vamos entender qual é a nossa responsabilidade, cada um e cada uma de nós, beleza? Então vem comigo. Para a gente começar essa conversa, é importante a gente entender qual é a diferença entre essas três palavrinhas que elas sempre aparecem juntas: diversidade, equidade e inclusão. Você sabe, já parou para pensar por que elas andam juntas? Qual é o significado de cada uma delas? Eu gosto de dizer que diversidade, por exemplo, é a gente falar sobre as nossas características. Algumas delas são visíveis, outras são invisíveis. Por exemplo, você que está me vendo aí na telinha, bateu o olho em mim e viu algumas das minhas características. Quais delas aí passaram aí, estão passando na sua cabeça, por exemplo? Sei lá, vou ajudar vocês aí. Eu uso óculos, bom, sou careca, né? Eu estou sentado, mas eu tenho quase 1,90, tá? Enfim, essas são algumas características que você bate o olho, você vê a cor da minha pele, né, o formato do meu rosto e tudo mais. Porém, tem tantas outras características que me formam também. Você consegue dizer, batendo o olho em mim, onde que eu nasci? Talvez pelo meu sotaque, né? Eu puxo R de vez em quando. Você pode achar, né? Pode chutar que eu nasci em determinado lugar. Mas a minha religião, você sabe dizer? A minha orientação sexual? Pois é. Então, esse caldeirão, né? Esse arcabouço de características me forma e tenho certeza que você, se você elencar aí esse monte de características que te formam, talvez fossem infinitas, né? Então eu gosto de dizer que quando a gente está falando sobre diversidade, equidade e inclusão, apesar de a gente pensar que estamos falando sobre algumas pessoas, e a gente vai entender daqui a pouquinho que sim, falamos sobre algumas delas, mas nós estamos falando sobre todos, todas e todes nós. Porque somos pessoas, temos diversas características que nos formam e isso nos faz sermos únicos e únicas. Bom, deu para entender o que é diversidade? Beleza, agora vamos passar para a inclusão. Se diversidade, como eu disse para vocês, é esse conjunto de características visíveis e invisíveis, inclusão se refere a como a gente lida com essas diferenças. Bom, se a gente constatou aqui, se a gente concordou que somos pessoas diferentes, lidar com essas diferenças, que é algo que nos forma, que nos faz sermos quem somos, é a tal da inclusão. Será que eu estou incluindo? Será que eu estou excluindo? Enfim, entender, né, que a gente pode positivar ou negativar algumas características é falar sobre inclusão. E sobre isso a gente vai vendo que no decorrer da história da humanidade, algumas características nossas são negativadas. Por isso que a gente olha para algumas delas, ok? Diversidade é falar sobre a nossa demografia, tá? Quem somos, quantos somos, as nossas características. E inclusão é olhar para a maneira como a gente lida com essas diferenças. Se a gente valoriza, se a gente não valoriza, se a gente inclui, se a gente segrega, se a gente exclui. Então, diversidade é falar sobre as nossas singularidades. Por isso que eu falo que essa conversa não é sobre alguns, sobre algumas, mas sobre todos e todas nós. E inclusão é falar sobre essa sensação de pertencer, o pertencimento, ou seja, né, eu quero ser valorizado por quem eu sou, né, que não uma característica minha venha à frente e essa característica seja sinônimo de exclusão. Deu para entender? Duas palavrinhas, diversidade e inclusão, mas falta a terceira delas, a tal da equidade. E aí, para a gente entender melhor, dá uma olhadinha nessa imagem que eu trouxe para vocês. Estão vendo aí? Olha só. Aliás, quando a gente fala de equidade, tem uma outra palavrinha aqui muito parecida que a gente talvez lembre, né? Que é a igualdade. E nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho da diferença de uma e de outra. Igualdade, por exemplo, nessa figura a gente vê aí, né, que tem
uma bicicleta, por exemplo, eu trabalho numa empresa e a partir de hoje todo mundo que entrar na minha empresa vai ganhar uma bicicleta. Então eu falo, para ser justo, eu compro lá 1000 bicicletas e todo mundo que for entrando vai ganhar uma bicicleta. A mesma bicicleta. Poxa, mas olha aí na imagem. Não é, se a gente acabou de dizer, né, que nós somos pessoas diversas e ninguém é igual a outra pessoa, olha aí nesse caso, nós temos as mesmas bicicletas, mas se o objetivo da nossa empresa é sair do ponto A e chegar no ponto B de bicicleta, não é a mesma bicicleta que vai ser a melhor maneira de a gente conseguir fazer isso para todas as pessoas. A equidade considera a diferença, né? Ela não deixa nublada a diferença, né? Ela não deixa isso passar despercebido. Pelo contrário, ela considera, ela valoriza e aí entende. Por exemplo, uma pessoa cadeirante precisa de uma bicicleta que tenha uma adaptação, em que ela possa pedalar com as mãos, por exemplo, entendeu? Aí sim, essa pessoa vai conseguir chegar do lado do ponto A ao ponto B usando aquela bicicleta. Eu, por exemplo, falei, né, tenho 1,90, né, então uma bicicleta maior vai ser mais interessante para mim. Uma pessoa que tem uma baixa estatura, ou uma pessoa com nanismo, por exemplo, uma bicicleta menor pode ser mais interessante, certamente vai ser mais interessante. E aí a gente está falando sobre equidade. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante alguns anos, e lá nós tínhamos algumas pessoas que eram cegas, ou algumas com baixa visão e algumas outras pessoas cegas, né? E foi bem na época da pandemia, então a gente estava todo mundo trabalhando remotamente e todo mundo que entrava, por exemplo, na empresa para trabalhar, recebia na sua própria casa um computador, que era aí o seu material de trabalho. Beleza. Só que, quando entravam pessoas cegas ou com baixa visão, eu tinha que ter essa informação antes, ou seja, a gente está falando de um processo importante para que eu tenha essa informação, para que quando eu enviasse o computador para a casa dessa pessoa, eu já soubesse disso e esse computador chegasse, por exemplo, com uma tecnologia específica, né, para que essa pessoa que é cega pudesse ter um leitor de tela. Ou seja, sem isso, a pessoa poderia abrir o computador e não conseguir trabalhar. Ao contrário de mim, por exemplo, que sou uma pessoa vidente, ou seja, que não sou uma pessoa cega nem com baixa visão, essa tecnologia para mim não é necessária. Ou seja, a equidade é entender nesse processo, né, e quais são essas necessidades que são bastante específicas e dar essas ferramentas. Nesse caso, saber quem eram essas pessoas para que elas possam receber o computador já com o leitor de tela. A mim, não se faz necessário. Então, eu não preciso colocar leitor de tela para todas as pessoas, para todos os computadores, mas sim entendendo quem precisa e fazer com que isso aconteça. Deu para entender o que é equidade? E tem uma frasezinha que eu gosto bastante, que é é do Aristóteles. E ele diz assim, que equidade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Ufa, não é simples, não estou dizendo que é simples, né? Mas é um trabalho de gestão, um trabalho de quem está à frente de uma empresa, é olhar sim para as diferenças. Não dizer, por exemplo, para mim todo mundo é igual. Até muitas vezes eu ouço, né, em vários lugares que eu passo, eu ouço essa frase e as pessoas às vezes se orgulham de dizer, né, achando que dessa maneira elas não estão excluindo as pessoas. Mas olha que interessante, ao dizer que você não vê diferença, você não valoriza e aí você não consegue trabalhar com equidade. A gente tem que enxergar as diferenças não como algo negativo, mas como um fato. E sendo um fato, se assim somos, né, ser então uma pessoa que tenha uma intencionalidade na hora de tratar as diferenças. Deu para entender? Fica a dica aí para você. Continuando aqui a nossa conversa, eu gosto também de uma frase, assim, para a gente terminar esse primeiro bloco, falando dos conceitos de diversidade, equidade e inclusão, que é da Verna Myers. A Verna Myers, ela traz, é bastante conhecida essa frase, talvez você já até tenha lido por aí ou tenha escutado. Ela diz que diversidade é convidar para a festa e inclusão é tirar para dançar. Olha que interessante. Diversidade, a gente está falando sobre as demografias, sobre as diferenças. Então eu convido para a festa, eu trago para perto. Só que não adianta só trazer para perto se essas pessoas não podem, né, no caso da festa, se elas não são tiradas para dançar, ou seja, se elas não trazem aí a sua música, a sua dança, a sua maneira de mexer o corpo, a sua alegria. Então diversidade é trazer as pessoas, inclusão é tirá-las para dançar. Eu gosto até de complementar essa frase, olha aqui, até um pouco pretensioso da minha parte, mas eu acho que pode ficar mais interessante. Se a Verna fala, né, que diversidade é convidar para a festa, inclusão é tirar para dançar,
É interessante pensar que equidade é considerar que todo mundo consiga chegar até aquela festa. Ou seja, nós temos um ônibus adaptado para pessoas cadeirantes, nós temos uma rampa, banheiro, por exemplo, nós temos braille, nós temos uma cadeira maior para que pessoas com corpos diversos possam sentar, nós temos uma comida que seja vegana ou vegetariana, se assim tivermos pessoas assim. Enfim, pensar de uma maneira mais completa, né? Olhando para as pessoas, que todas se sintam bem e consigam chegar ali. Né? Diversidade, convidar para a festa. Inclusão, tirar para dançar. Equidade, considerar que todo mundo consiga chegar nessa festa. E pertencimento é você poder dançar à vontade nessa festa sem medo de ser julgado ou julgada. Ou seja, poder ser quem você é sem que o julgamento externo tire aí a sua plenitude, né, a sua potência enquanto pessoa. E aí, gostou? Continuando aqui a nossa conversa, gente, é importante a gente entender que, portanto, sermos diferentes é o que faz a gente ser igual. Olha só que doideira. Parece incoerente, mas é uma grande verdade, né? As nossas diferenças é o que nos une. Ou seja, por que então a gente olha para as diferenças como uma ameaça, como algo negativo, como algo ruim, pecaminoso, né? A gente hierarquiza algumas características, por exemplo, né? Se é algo até mesmo natural, né? Algumas dessas características a gente nasce com elas, outras a gente vai adquirindo escolhas, possibilidades, caminhos, trajetórias. Mas olha, tudo isso aqui nos traz potência, que faz com que a gente seja quem a gente é, que a gente tenha um olhar específico sobre alguma coisa, que eu, pelo fato de ser, por exemplo, um homem LGBT, branco, nascido no interior de São Paulo, trago um grupo de experiências muito específicas, diferentemente de tantas outras pessoas. Não quer dizer que é maior, que é menor, que é melhor, que é pior, só que são diferentes. E quando a gente soma, esse mosaico fica muito mais interessante. Infelizmente, o que a gente tem feito na história do mundo, na história da construção da nossa sociedade, é que a gente transforma as diferenças em desigualdades. E é aí que mora o grande perigo, tá? Diferença é apenas um fato, não é desigualdade. E a gente vai ver um vídeo agora do Porta dos Fundos bastante interessante, né? Como é que a gente lida com aquilo que é diferente, com aquela pessoa que tem características diferentes? Sabe nomear? A gente sabe falar sobre isso? Vamos assistir. Saulo, fazer uma misturinha que eu vou pegar assim. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali, ele é aquele ali, ó. Segue meu braço aqui, ele tá ali, eu tô apontando pra ele ali, ó. Ali, ó. Mas Tá lá. como que ele é? Como é que ele é? Ele é... Ué, ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que... Ele tá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim, ó. mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, tem. Ele tá no grupo. Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. Ah, ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa. Da pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Tá, nossa, se agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão, vê o limão. Pá, e aí, tudo bem? Tá ótimo. Oh, meu Deus, e aí? Eita, tudo bem? Beleza, legal. Oi, não, quer? Te veio apontando ali. Apontei pra ninguém. Tô aqui legal. Gosto muito de você. Olha só que interessante, né? Obviamente, isso é uma sátira, né? Quem conhece ou quem não conhece o Porta dos Fundos sabe que eles acabam pegando assuntos aí do nosso dia a dia, da nossa sociedade e dando um grifo aí para que a gente olhe com mais atenção, né? O
O importante é entender que a gente nunca vai chamar as pessoas pelas suas características, elas têm nomes e a gente deve respeitar seus nomes, né? Mas, obviamente, é importante que a gente saiba nomear, que isso não seja um problema. Uma pessoa que é negra, uma pessoa que é trans, uma pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que é cadeirante, que tem nanismo, enfim, é importante que a gente saiba, entenda e como utilizar essas palavras. Mas é importante deixar esse parênteses aqui, e é importante a gente entender que a gente sempre vai tratar as pessoas pelos nomes que elas têm, e não por uma característica que seja delas. Porque, diversidade, equidade, inclusão é uma demanda social, legal, estou falando de legislação, e também dos negócios. E é essa conversa que a gente vai começar agora a mergulhar nela, e eu convido você a vir comigo. Primeiro, vamos entender dessa questão mais da social, né? Como se compõe a nossa sociedade brasileira hoje em dia, se a gente olha para 5 principais recortes identitários, né? Se estamos falando de pessoas negras no Brasil, o último censo traz aqui para a gente que a totalização, né, pela autodeclaração, quase 56% da nossa população se autodeclara como preta ou parda, ou seja, formando a totalidade da população brasileira. Quando a gente olha para as mulheres, a gente está falando num total de 51,5%. E aí eu paro, vamos pensar sobre uma coisa. Quando a gente fala desses grupos, geralmente a gente vê uma palavrinha aqui, são as minorias. Poxa, JP, mas olhando para esses 2 grupos tão somente, pessoas negras e mulheres, a gente vê que são mais da metade da população. Ou seja, falar minoria está certo? Está certo. Porque o ponto de vista, a perspectiva da minoria é sociológico, tá? É histórico e não é de número bruto, não é matemática a ideia, tá? Porque nós temos, por exemplo, nesses 2 recortes, né, mais de 50% da população, ou seja, mais da metade da população se entende enquanto mulheres e se entendem enquanto pessoas negras. Porém, apesar da maioria em números brutos, ainda são minorizados, né, minoritários ou subrepresentados quando a gente fala de acesso ao poder, né, quando a gente fala em estar em cargos decisórios, se a gente olha nas grandes empresas, se a gente vai olhar aí como grupos que estão mais suscetíveis à vulnerabilidade e violências, a gente está olhando, apesar de serem maioria numérica, ainda são minorizados e minorizadas enquanto populações na nossa sociedade. Continuando aí, pensando nesses principais 5 grupos que são tratados de maneira mais ampla aí no nosso mundo e no nosso ambiente corporativo, a gente tem ainda pessoas com mais de 60 anos, a gente está falando de 15,8% da população. Lembrando que enquanto população, enquanto sociedade, a gente está envelhecendo, né? A longevidade é um fator e a taxa de natalidade tem diminuído também no Brasil. E aí eu trago algumas problemáticas aí, né? Quem quer aposentar? Será que vai? Como vai? Quando vai? Né? São questões. O ambiente corporativo, que a gente olha aí em contratação de pessoas, a gente entende, né, que as empresas gostam de contratar pessoas mais velhas ou mais novas. Se a gente tem uma escassez cada vez mais de pessoas mais novas, isso também vai impactar o nosso ambiente corporativo. Além disso, quando a gente olha para as pessoas com deficiência, eu estou falando aí num total de quase 9%, né? Porém, tem números que podem até ser maiores. Eu estou falando de pessoas que têm aí deficiências de maneira mais severa. E quando eu falo sobre pessoas LGBTQIAPN+, tem pesquisas que mostram aí, nesse caso, essa pesquisa é feita pela Datafolha, pela Havaianas e pela All Out. Eles trouxeram 9,3%, outras trazem aí um pouquinho mais, 12% da população em geral. Aqui a gente sabe que esse tema é muito mais complicado de se autodeclarar, ele tem uma fluidez e tudo mais. Ou seja, quando a gente olha para a nossa sociedade brasileira, essa é o percentual de pessoas que se identificam tais quais esses recortes, né? Ou seja, se você faz parte de um deles, você faz parte de um grupo minorizado. Se você faz parte de mais de um deles, a gente está falando de intersecções. Ou seja, né, experiências muito específicas. Se você é uma mulher negra, se você é uma pessoa com deficiência e LGBT, você tem experiências bastante específicas e muitas vezes a vulnerabilidade, a violência pode se agravar no seu caso. Por isso que é importante a gente olhar para isso, porque são as pessoas com as quais a gente trabalha e também as pessoas com as quais a gente atende, conversa, os nossos clientes.
Então, entender quem são as pessoas para tratá-las de uma maneira respeitosa é fundamental para o nosso negócio. Para entender como diversidade, equidade e inclusão impacta nos negócios, olha essa pesquisa da Korn Ferris que eu trouxe para vocês. Estão vendo ali esse gráfico, né? Nós temos duas linhas, uma vermelha e uma amarela. A vermelha refere-se a times com diversidade, a amarela, sem diversidade. Se você entender aí, enquanto gestor, enquanto gestora, né, você aí à frente do seu negócio, obviamente que pessoas muito parecidas, né, com grupos mais homogêneos, aparentemente esse processo de adaptação, né, de início, é um pouquinho mais simples, né? E o desempenho vem até de maneira mais rápida. Porém, depois ele se torna mais sem grandes picos. Enquanto quando a gente olha para grupos mais heterogêneos, ou seja, que tem a diversidade, né, de maneira intencional, você vai ter que ter um ajuste de gestão aí, de conflitos muitas vezes. Porém, quando você estabelece um ambiente que seja respeitoso, acolhedor, que considere as diferenças, né, e entende isso como potencialidades para inovação e para tantas outras coisas que daqui a pouquinho a gente vai falar mais, olha só o desempenho, né, no tempo. É muito maior, é quase o dobro. Ou seja, você também ter equipes mais diversas vai impactar... Tem outras vantagens, olha só, né? Aí a pesquisa mostra, né? Diminui em quase 50%, por exemplo, a rotatividade, né, dos seus colaboradores e colaboradoras, aumenta a retenção, você tem mais engajamento. Ou seja, tudo aquilo que a gente, né, se você tem aí o seu próprio negócio, você é um empreendedor, uma empreendedora, se você tem a sua empresa, é tudo que a gente quer. Perder pessoas, né, é também falar de negócios, né? Você tem que contratar alguém, fazer todo o processo para essa pessoa entender a cultura da sua empresa, os processos, né, internos de comunicação, enfim, tudo mais. Isso demanda, aí você está perdendo tempo em olhar para outras coisas para estar sempre aí. Isso é um exemplo, né? Sempre tendo que contratar mais pessoas. Olha só que interessante. Essa é uma das pesquisas, mas se vocês quiserem saber mais, tem outras tantas aí no mercado que mostram aí sobre o impacto da diversidade, equidade e inclusão nos negócios. E quando eu estou falando de geração aí dos mais novinhos, né, das pessoas que estão entrando aí no mercado de trabalho, que a gente chama de geração Z, Gen Z, algumas pessoas até utilizam, é legal a gente perceber, né? Eu já falei para vocês que a gente está falando das questões geracionais, né? O mundo corporativo olha prioritariamente, né, querendo aí essas pessoas para trabalhar nas suas empresas, né? E aí, como você vai atrair essas pessoas? Como você vai mantê-las aí na sua empresa, né? Você vai criar esse pipeline de desenvolvimento, né, para que essas pessoas possam aí, juntamente com você, crescer, né, na sua empresa e fazendo também a sua empresa crescer. E aí tem algumas... Quando a gente fala de geração Z, eles estão trazendo aí outras percepções em relação ao mercado e também o que querem, né, das marcas das empresas onde trabalham, né? Aqui estão alguns dados, por exemplo, 15% dos brasileiros, né, se identificam como LGBTI+, né, no geral. Mas quando a gente olha especificamente para a geração Z, eu estou falando aí do pessoal com menos de 25 anos, que já estão aí no mercado de trabalho, que são consumidores, que buscam aí uma viagem, né, e tudo mais. A gente chega aí a quase 33%, 1/3 da população. Olha só, a gente vem mudando também essa percepção em relação à sua identidade de gênero, à sua orientação sexual, né? Apenas 48% dos adolescentes, né, dessa galera, disseram que são 100% heterossexuais. Ou seja, né, os millennials, que são a geração anterior, eles falavam que 65% eles eram totalmente heterossexuais. Ou seja, tem uma percepção de mais fluidez e um olhar não tão estigmatizado em relação a que caixinha que eu faço parte, onde eu devo caber. E olha só que interessante, gente. Tem uma pesquisa que é muito recente, 2022, que diz que 94% das pessoas da geração Z dizem, né, que esperam que as empresas se posicionam em relação às questões sociais. Isso também vai trazer, né? Eu vou trabalhar num lugar que tem a ver com o meu propósito, tem a ver com os meus valores, ou seja, né? Você quer estar dentro dessa sociedade, você quer conversar com esse público, você quer atrair para que eles possam trabalhar, ou então consumir, comprar a sua viagem, querer ficar hospedada no seu hotel, você vai ter que olhar para essas questões. Não tem como. Então a gente está falando sim de negócio. É o certo a ser feito? Definitivamente. É o melhor a ser feito? Já estou mostrando aí para vocês que só traz impactos positivos. Então, é bom para o negócio.
também. Ou seja, é um combo de coisas que eu falo que é um tripézinho, né? Que um ajuda o outro a se sustentar e dessa maneira a sociedade evolui, o seu negócio também. Para a gente finalizar essa primeira parte, é importante que a gente tire essa conversa do cafezinho, né, da fofoca ali e tal, e traga para a mesa principal do negócio. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que ampliar o repertório, a gente tem que ter um diálogo franco sobre essas questões todas que envolvem a sexualidade humana, para que a gente possa trabalhar, tratar, né, não ser desrespeitoso ou desrespeitosa com as pessoas. Então, vamos entender um pouquinho mais, né, de que maneira você aí pode, na sua empresa, começar a tratar disso de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, faça mais treinamentos, né, constantes para você, para a sua equipe. Isso é muito importante para que a gente institucionalize essa conversa, tá? Reveja os seus processos de contratação, de promoção e desenvolvimento. Será que eles têm aí alguns vieses que podem estar deixando algumas pessoas, por exemplo, LGBT, fora do desenvolvimento ou fora de uma promoção pela sua característica? Né? Como eu disse, traga para dentro, institucionalize o tema da empresa. Esse é um tema do negócio, não é uma coisa bacaninha que a gente está fazendo, não. Isso é negócio, estou mostrando para vocês aqui. Tem que investir sim, tá, gente? Ter pessoas alocadas para isso, né? Para trabalhar o tema, pessoas que entendam sobre isso, é importantíssimo. Também acompanhe os impactos e tenha métricas para você saber como a pauta está evoluindo. Bom, quero trabalhar isso, vou fazer mudanças nos meus processos e tal. Como isso está impactando, como isso tem mudado aí a minha maneira de fazer negócio e também internamente a minha empresa. Conecte-se com a sociedade, né? Falar sobre isso é estar ligada a tudo que está acontecendo. E por fim, gente, é o certo e é o melhor a se fazer.